Olá, tudo bom, meu pessoal de produção de imagens fotográficas do Etim? Hoje mais uma videoaula para a gente falar sobre um assunto bem bacana, que são sobre retratos na fotografia. Então a gente tem visto nessas últimas videoaulas, né, falando sobre as funções da câmera, falando sobre a função de velocidade, né, para tirar as fotos em movimento, falamos sobre ISO, que controla a sensibilidade da luz, falamos sobre balanço de branco, né, que a gente consegue alterar as cores ou, na verdade, até ajustar as cores de acordo com a temperatura, né, dessa cor, para fazer isso bem bacana. E já vimos sobre textura, sobre perspectiva, né? São coisas muito importantes aí que são os elementos que ajudam a gente a compor uma foto bem legal, né? Então hoje eu vou mostrar um pouquinho sobre retratos, né? Que retratos são uma parte, talvez, a que deu início a tudo na fotografia, né? A tudo que eu digo é quando se conseguiu popularizar mais as fotos foram através dos retratos, né? Que antes eram feitos somente através de pinturas. A câmera fotográfica, quando conseguiu se popularizar, né? As pessoas passaram a tirar os seus retratos, né, as fotografias de família, né, e isso deu um up muito grande nessa área de fotografia. E os retratos são um grande negócio, né? Todo mundo adora ser retratado, nem todo mundo foi retratado por um fotógrafo profissional, né? Mas todo mundo gosta de tirar as suas fotos, fotos de familiares, de namorados, namoradas, de seus bichinhos de estimação, de natureza e assim por diante. Então, vou mostrar algumas fotos de retrato para vocês, até para a gente falar uma diferença entre retrato, né? Porque a gente acha, uma foto 3x4 é um retrato. Uma foto 3x4 é uma foto só de identificação, né? Um retrato, na verdade, ele tem que trazer algo mais, ele tem que dar uma personalidade, ele tem que trazer o que a pessoa representa, o que ela tem em termos de características, tanto psicológicas, quanto sociais, quanto culturais, certo? Isso é um retrato, né? Vou mostrar algumas fotos para vocês em ângulos diferentes, em planos diferentes de retratos, né, onde a exposição de algumas características, né, são essenciais aí para que esse retrato fique bem representado, né? Então a gente vê nessa menina, por exemplo, os olhos, as sardas no rosto ajudam muito, né, a criar uma composição bem bacana. Nesse caso, a toda a personalidade dessa pessoa retratada, para quem conhece aí, né? Então todas essas rugas, né, fumando, todos os colares, né, o colar, os brincos, adereços, né, fazem parte da personalidade da pessoa. O senhor Albert Einstein, claro. E é claro que eu quero que vocês percebam também que junto com os retratos eu estou mostrando um pouquinho dos formatos das luzes, né? Olha as iluminações aqui, de onde está vindo a luz. Então essa luz está vindo de um lado e está fotografada do outro, né? Olha lá as fotos ao ar livre, usando a natureza para ajudar. Fotos em ambientes externos. Fotos com ângulos de disparo diferentes, lembra lá? Esse de cima para baixo, que é o picado, né? Ou o plongé, que é um ângulo alto, a mesma altura, né? E aí já usando um plano americano. Olha lá, do nosso Doutor Estranho, baita ator, né? Legal. Então uma foto bem tradicional, né? Com uma luz só, um pouquinho de luz lá no fundo, também uma segunda luz para dando uma iluminada aqui no fundo, né? Bem tradicional. Vejam as diferenças, as poses, né? Lembra que a gente já falou sobre isso quando a gente falou sobre planos, né? Então estou usando um plano, por exemplo, aqui que é um plano médio e o uso das mãos é importante aparecer, né? É sempre muito bacana isso. Olha lá, Clint Eastwood, uma pose sentada no banquinho, que é muito tradicional também, e uma mais do rosto só, né? Então aqui a gente tem já um outro tipo de plano na fotografia, que é o plano de detalhe, né? E toda a característica, né, da cara de machão
do Clint, né? Então isso é um retrato. Cantora conhecidíssima de vocês, então ó, já com um cenário, né, mostrando toda a pose de diva e tudo mais, a Katy Perry, né? Um outro ângulo diferente de disparo, então esse agora já de baixo para cima, que é o contra picado ou contra plongé. Isso é bem bacana, ajuda a valorizar bem os retratos. Olha lá, outra foto, né, mais de rosto então também, né, de detalhe. As sardazinhas do nariz bonita, né? Os olhos, uma foto em preto e branco, uma luz só vindo de uma lateral. Isso é bem bacana. Ambiente externo também, né? Aqui tem uma composição de cores bem bonita, né? Com o cabelo dela, com essa luz aqui, essa mais azulada de fundo, deu um contraste bem bonito. Richard Gere, outro ator bem famoso, uma luz só iluminando bem de frente o rosto dele aqui, né? Legal. Então isso tem uma característica, né? A luz está aqui e a foto está tirada do lado que não tem luz. Uma foto com fundo bem colorido, um contraste muito grande, né? Entre o cabelo todo mais avermelhado, mais ruivo, né? E o fundo mais amarelo, a boca mais avermelhada, né? Esse tom de bronze, então uma combinação bem legal de contraste. As ruguinhas, logo eu tô assim, hein? Cabelos compridos, barba de Papai Noel e bem velhinho. Bom, isso aqui já está quase. Então bem bacana, uma luz só iluminando, né? De novo uma foto com ângulo de disparo diferente, né? Vejam como é bacana a gente variar os ângulos. Então aqui eu tenho de novo o contrapicado, que é o de baixo para cima, ok? Outra, J.Lo, outra foto de cima para baixo, né? Já colocando algumas questões de iluminação criativa que a gente vai ver na próxima aula falando sobre isso. Então bem bacana, uma luz só também. Olha lá, uma foto com o cara mostrando todo seu estilo, né? Sentado numa cadeira tipo de barbeiro, com esse somzão aqui de fundo, bem bacana, legal. Uma foto criativa, essa totalmente artística, né, com todos os detalhes aqui, mas é um retrato, né, mostrando aqui. Criancinha, olha lá a direção do olhar, a gente já falou sobre isso também, né, para onde está olhando, é onde a parte que sobra na fotografia, bem bacana. Olha aí, outra cantora, toda exótica, toda cheia dos seus caras e bocas. Então a foto dela, uma luz bem frontal, né? E ela mostrando toda a sua irreverência, que sempre tem, é característica. As fotinhos dos senhorzinhos, mostrando todas as suas rugas, isso é bacana de estar sendo mostrado. Mais uma atriz fotografada pela Annie Leibovitz, que é a preferida fotógrafa de Hollywood, das atrizes e tudo mais, em preto e branco. Isso é bem bacana, com uma luz bem natural aqui, né, de janela. Nosso Rolando Boldrin, ator, compositor, né, mostrando já todas as suas rugas, né, uma luz lateral só vindo aqui. Uma foto já bem diferente também, um outro retrato mostrando toda a característica da modelo e atriz aqui, usando mais cores e tudo mais. Então isso é bem bacana, a gente vê algumas sombras diferentes aqui no rosto, né? Então eu mostrei esses retratos para a gente falar de uma coisa que é bem legal, que é muito utilizado na fotografia, que é o esquema de luzes clássicas, né? Então existe um esquema de luzes clássicas que são adotadas pela maioria dos fotógrafos profissionais, ou pelo menos todos eles conhecem e às vezes fazem essa iluminação, né, para fazer os seus retratos, porque é muito bacana isso. E ter o conhecimento dessas luzes clássicas é importante nessa área de retratos, porque muitas vezes, né, ela dá uma característica diferenciada mesmo para os retratados, né? E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui. Então temos aí os nossos tipos de luzes clássicas que a gente vai mostrar na aula de hoje. Vamos lá, para a primeira luz que a gente tem. A primeira luz clássica é a chamada de split lighting, ou luz dividida. Se vocês se lembrarem, essa foi
a primeira foto que a gente fez lá no estúdio, no comecinho do curso. Que pena, né? Que não pudemos mais ter as aulas presenciais, nem as aulas em estúdio, com as câmeras da escola para fazer as fotos e as produções, as nossas composições bem mais apuradas, né? Que pena. Então, split lighting, ou luz dividida. Então, vamos relembrar lá. Olha, é esse tipo de foto aqui, ó. Inclusive todas essas luzes clássicas que eu vou mostrar para vocês, são 6, elas utilizam apenas uma luz. Então vocês vão conseguir reproduzir isso bem legal. Então só tem uma luz que a gente chama de luz principal, ou key light, né? Luz-chave também, tá? Como a gente reproduz essa luz? Olha, eu tenho uma luz colocada bem na lateral do modelo, certo? E ela forma exatamente uma divisão no rosto. Olha aí. Então, split lighting, luz dividida. Então, um lado está iluminado e o outro não. Né? Então, o posicionamento da luz que a gente pode fazer aqui, e lembrem-se, né, vocês podem usar lanterna, luz de celular. Como dica, eu dou que para fazer fotos de mulheres, vocês usem luz difusa, ou seja, coloca na frente da luz aí da lanterna ou do celular alguma coisa para suavizar, né? Então pode ser aí um tecidinho branco, né, de TNT, pode ser uma folha até de sulfite, pode resolver, senão uma folha de papel vegetal, né, para dar uma suavizada nessa luz, tá bom? A gente não usa luz dura, ou seja, a luz direta, principalmente em rostos femininos. Não é errado, mas o rosto feminino fica melhor uma luz suave. Então, uma luz dividida. Olha lá. Então, tá bem aqui na lateral, né? Essa luz. E ela faz mesmo essa divisão bem bacana, né? Fica uma foto com uma dramaticidade maior. Ora, aqui ainda é uma split lighting, ela não está tão forte a sombra desse lado, né? Porque é uma luz de preenchimento aqui em volta, né? Ou seja, tem um rebatedor aqui que minimizou a sombra. Mas vejam bem que o rosto está bem dividido entre luz e sombra, né? Então, luz dividida, split lighting. Olha, a foto do modelo aqui também, uma luz dividida. Então, vocês viram que essa é uma luz bastante utilizada, inclusive naqueles outros retratos que eu mostrei para vocês. Olha lá, isso é muito clássico, né? Esse tipo de iluminação também é chamada de low key, né? Por quê? Porque nós temos mais áreas de sombra do que áreas de luz, certo? E nesse caso nós temos uma luz dividida, ou seja, há uma divisão no rosto aqui da pessoa entre claro e escuro. Então é um esquema de luz clássica, ó. Veja aí, ó, que uma luz mais dura já, né? No rosto masculino já fica bacana, uma luz mais dura, né? Acentua algumas marcas de expressão do rosto masculino, fica bacana, tá? Então, luz dividida ou split lighting. Olha aí, até com criancinhas, bem legal. A segunda luz clássica que nós temos para desenvolver e aplicar é chamada de butterfly lighting ou luz borboleta. Ela é muito utilizada principalmente na moda, em ensaios de beleza. Ela é muito utilizada, tá? Como a gente reproduz então essa luz borboleta? É o seguinte, nós temos uma iluminação que é colocada frontal ao nosso modelo, ok? Então a luz está vindo de frente, só que ela tem que vir mais de cima para baixo. E o efeito borboleta é justamente esse que a gente percebe aqui no nariz, ó, embaixo do nariz, certo? Que essa sombra forma, como eles chamam, né, desse efeito borboleta, ó. Okay? Então produz essa sombra logo abaixo do nariz. Então a luz está vindo de frente e de cima para baixo. Então ó, há uma luz aqui embaixo do queixo, né, que pega o pescoço, mas a característica é essa sombra que forma embaixo do nariz, que é chamada de borboleta, que reproduz aqui as asinhas de uma borboleta. Tá bom? Pode ser feito com uma luz suave, como essa, ou às vezes com uma luz dura também. Olha aí, ó. Olha aqui, isso aqui está mais acentuado ainda, ó, o nosso efeitinho borboleta. Tá vendo? Essa luz embaixo do nariz. Então a luz tem que estar bem de frente, né, e mais de cima para baixo, claro, para produzir essa sombra aqui. Ó, em alguns momentos ela pode ser menos acentuada, como está na menininha aqui, tá?
Olha aqui, uma luz dura também vindo na modelo. Olha que essa sombra como está bem durinha. E vejam lá o efeitinho borboleta. Essa mais suave também. Mas vocês conseguem perceber, né? Olha aqui, tá um dos que ensaios de moda usa muito. Né? Então é bastante utilizada essa luz mesmo. E forma essa sombra bem embaixo do nariz, ó. Que forma o formatinho de uma borboleta ou de uma mariposa, sei lá, né? Mas é chamada de luz borboleta, é uma luz clássica. Olha aí, de novo. Então, olha, os ensaios, geralmente tudo de fotos de beleza, essas coisas utiliza muito, ó. Então fica essa sombra característica do nariz. É isso que vai determinar isso como uma luz borboleta. Olha aí, mais suavizadazinha, ó, mas está aqui embaixo, tá? Então é assim que a gente identifica essa luz clássica. A terceira luz clássica que a gente tem é chamada de loop lighting, ou seja, uma luz curva. Uma luz curva. Bom, mas onde está essa curva, né? Porque luz não faz curva, né? Claro. Mas a sombra faz. Então tudo que a gente está falando aqui em termos de luz, na verdade, é a sombra que essa luz reproduz, certo? Então tá aqui, ó, o efeito de uma luz curva. Vocês vão ver que ela é muito próxima da outra luz que a gente vai mostrar, inclusive. O que a gente tem? A gente tem uma luz, lembra lá da luz dividida, né? Que é a primeira, que é a split lighting, que ela divide totalmente o rosto ao meio, né? Com claro e escuro, ou seja, luz e sombra. Na loop lighting, essa luz está mais um ângulo de 45 graus jogado aqui, ó, né? Da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. E a curva que ela faz é exatamente essa no nariz aqui, ó, ok? Ela joga essa ponta do nariz fazendo uma curva aqui, ó, essa sombra, ó. Então por isso que é chamado de luz curva, ok? Olha lá, essa curva que ela faz aqui, certo? Ó, então essa sombra está vindo nesse caso aqui, ó, da esquerda, né, do modelo, da nossa direita aqui, né, um ângulo mais ou menos de 45 graus e projeta essa sombra do nariz fazendo essa curva no rosto, né? Ó, aqui bem pequenininho, tá suavizado aqui ainda, mas não é butterfly, tá vendo? Butterfly pegaria todo baixo do nariz, pega mais à esquerda, né? Olha lá, aqui também, ó, certo? Fazendo essa curva aqui, ou seja, tem uns que chamam de segundo nariz, né? Porque ele cria mais uma ponta do nariz aqui, ó. Olha lá, aquela mesma modelo que a gente viu antes com uma luz butterfly, que estava bem embaixo, agora está uma curva, ó. Então a pontinha do nariz é jogado para um dos lados, ó, fazendo essa curvatura aqui. Olha, é bem suavizada, mas ainda é, tá vendo, ó? Bem nessa partezinha do lado esquerdo aqui a gente tem. Olha aí, do cara uma luz mais dura. Olha a sombra projetada aqui. Então isso é uma luz curva. Nessa outra modelo, a gente viu também ela com o formato split lighting, a gente viu ela com o butterfly, estamos vendo ela agora com uma luz curva também. A quarta luz é a luz Rembrandt. Bom, a luz Rembrandt é a característica do pintor mesmo, do Rembrandt, dos retratos que ele fazia, o tipo de luz que ele criou. Em quase todos os seus retratos ele utilizava essa luz para suas pinturas, né? E a característica é muito fácil de ser reconhecida. Por isso que eu disse que ela é muito próxima da luz curva também, né? Então a luz está jogada de um lado do rosto e ela fecha com a outra parte. Então ó, ela é uma continuidade da curva, só que ela fecha e forma um triângulo de luz aqui na face da pessoa, tá vendo? Então ela fechou. Na luz curva a gente tinha a continuação aqui das áreas mais claras e via só a projeção da sombra do nariz aqui, né? Aqui a gente tem um triângulo sendo formado. Olha lá como é muito característico, ó. Um triângulo formado aqui na face da pessoa. Olha aqui, mais suavizada, essa foto não tem muita resolução, né? Mas olha lá, o triângulo de luz formado. Olha aí, o triângulozinho. Olha lá, o triângulo, ou seja, não há curva só do nariz, né? Ela continua e forma esse triângulo. Alguns são bem mais acentuados, olha que bonito esse. Bem feitinho, né? Bem bacana. Então, o esquema de luz é muito próximo
da luz curva, né? Só que a gente vai virar, está no ângulo de 45 graus, a gente vai mudando um pouquinho a luz, né? Para ficar meio de lado e meio de frente, e aí as sombras vão se encontrar aqui formando esse triângulo, ok? Então, de novo, nós só trabalhamos com uma luz, tá? Não tem mais nenhuma outra luz nessas fotos de luzes clássicas. E por que não? Porque na época, né, os pintores, a grande maioria, só utilizavam a luz natural para fazer as suas pinturas, né? Ou geralmente uma luz, talvez de vela, uma luz de lamparina. Não tinha um esquema como a gente tem hoje, né, de usar sets de filmagem com 2, 3, 4, 5 fontes de luzes, né, para ficar um efeito bacana. Então a gente vê que a maioria dos retratos mesmo, que são clássicos, que são bonitos, né, que são os mais conhecidos, festejados, eles têm uma luz só, né, para fazer essa iluminação. E é esse jogo de sombra e luz que dá essas características. Então, ó, a luz Rembrandt forma esse triângulo na face. Olha aí. Formando um triângulo. É só uma questão de ajustar, jogar essa luz meio da lateral aqui, aproximando ela do centro, e essas sombras vão se encontrar formando o triângulo. A quinta luz clássica que nós conhecemos é a Broad Light. A Broad Light, na verdade, ou chamada de luz ampla, na verdade é só uma direção na fotografia, igual mostrei naqueles outros retratos lá, vocês vão entender o que é uma Broad Light. Olha aqui nessa foto, por exemplo, ó, tem um quarto, a menininha brincando aqui, né, na sua cômoda e tudo mais. E a gente tem, ó, a iluminação vindo aqui provavelmente de uma janela que ela tem no quarto, né, uma luz natural. Está formando sombras do outro lado, ok? E ela, olha o rosto, ela está totalmente voltado para a luz. E o fotógrafo está tirando a foto na parte dela voltada para a luz. Então isso é uma luz ampla, ok? Olha aqui, ó, luz vindo do lado direito da modelo, nosso lado esquerdo, e o fotógrafo tirando a foto do lado da luz. Olha lá, do lado da luz. Olha aí, do lado da luz. E aí nós temos exatamente o contrário, que é a short light, que é uma luz curta, né? Então, luz ampla e luz curta. Bom, na verdade, não tem nada a ver com amplo ou curto, né? Tem a ver com a direção somente que a gente está tirando a fotografia. Então, aqui todas as fotos, a pessoa estava olhando para a luz e o fotógrafo fez a foto no lado que a pessoa estava olhando para a luz, ok? Ou seja, o lado iluminado. O short light ou luz curta é exatamente ao contrário. E aí naqueles retratos lá a gente viu isso. Eu mostrei, por exemplo, do Richard Gere e outros lá, que é o contrário. Quando a pessoa está olhando, olha, o lado que está iluminado está aqui e o fotógrafo fez a foto do lado dela que está na sombra, ok? Então ele fotografa o lado contrário, ó. A luz está vindo para cá, desse lado, né? Está iluminando o lado de lá dela, ó. E o fotógrafo fez a luz do lado da sombra. Olha aí, né? Ó, fotografando o lado que tem mais sombra. Olha lá, a luz está vindo do lado direito dela e a foto está sendo feita do lado que tem a sombra. Ó, mesmo esquema, a luz está para cá e o fotógrafo fez a foto onde está a sombra. Ou seja, a pessoa olha para a luz e o fotógrafo fotografa o outro lado, ok? Olha aí, ó. Então a foto, a luz está vindo de frente quase para o rosto dele e o fotógrafo pegou mais a parte que está na sombra. Ó, mesma característica, tá vendo? Ó, a luz está vindo desse lado e o fotógrafo pegou o lado da sombra, ok? E para entender isso é muito fácil, tá aqui, ó, os exemplos que a gente tem com relação a isso, né? Olha, sombra, a luz está vindo desse lado, sombra, a luz está vindo desse lado, sombra, a luz está vindo do lado esquerdo, né, dele, e fotografou o lado da luz, ó. Então, broad light, short light. Qual é o lado mais iluminado? Esse, esquerdo, né? Então fotografa aqui. Qual o lado mais iluminado aqui? O outro. Então fotografa o lado que está mais dentro das sombras. Isso é uma short light, né? Então são as luzes clássicas utilizadas na fotografia. Então short light, lado contrário onde está
a luz broad light, o lado que a pessoa está mais iluminado, né? São essas características, ok? Né? Para ficar bem claro. A luz Rembrandt, que é formado por esse triângulo na face, né? Então é muito parecido com a luz curva. A luz curva, que exatamente é essa questão dessa sombra projetada pelo nariz, né? Então o segundo nariz aqui que forma, mas ela não emenda, tá certo? Senão ela já seria a Rembrandt. Então nós temos uma luz curva. Então a característica é essa sombra bem abaixo do nariz mesmo, fazendo essa curvinha, né? Então luz curva ou loop lighting. Aqui a butterfly, que a característica é essa sombra logo abaixo do nariz, então essa luz tem que estar vindo de frente e mais de cima para baixo para formar essa luz. Então temos a luz borboleta, bem característica em algumas fotos, outras um pouco mais suavizadas, né? E a split lighting, uma das luzes mais utilizadas em retratos aí, que é justamente uma luz só, bem na lateral, fazendo a divisão do rosto entre claro e escuro, né? Muito utilizado para isso. Então essas são as nossas luzes clássicas. E é claro que será o próximo tarefa de vocês é fazer foto reproduzindo essas 6 luzes clássicas da fotografia, que são muito bacanas, que todo fotógrafo profissional sabe fazer, utiliza em seus retratos. Isso é bem marcante. O cinema usa muito essa iluminação, a split lighting, por exemplo, é muito utilizada no cinema, inclusive, porque ela é bem dramática, né? Ela cria um poder de cena bem legal. São iluminações que existem há muito tempo, são reproduções mesmo da maioria dos pintores, né? A fotografia veio mesmo das técnicas de pintura, e os fotógrafos de retrato, né, utilizavam esse tipo de luz, como eu disse, porque a maioria usava a luz ambiente, a luz natural que existia. Então pintavam lá em seus estúdios, dentro dos seus quartos, com a luz que vinha de uma janela, de uma porta, e no máximo aí talvez de uma luz de vela ou uma lamparina, né? E isso criou então essas luzes que nós utilizamos até hoje para fazer as nossas fotografias ficarem mais marcantes, tá bom? Então anotem aí, eu vou passar no tarefas lá para vocês, que é as luzes que vocês vão ter que reproduzir, né? Dá para fazer com vocês mesmos, se quiserem, com a luz do celular, ou dá, claro, seria muito melhor vocês fazerem esse tipo de luz fotografando outra pessoa e criar essa reprodução das luzes clássicas, ok? Até a próxima aula então, gente!